cumprimentar a todas as senhoras, senhores telespectadores da TVL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Havendo quórum regimental, vamos dar início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa Legislativa. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata de instalação da Comissão de Finanças e Tributação em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados que com cópia permaneçam como se encontra aprovado. Encontra-se à mesa os seguintes ofícios do deputado Milton Obos, comunicando a ausência no dia de hoje e solicitando que a eminente deputada Marlene Fengler o substitua. Seja bem-vindo, deputada Marlene. Da mesma forma, o deputado Márcio, que se está ausente em razão de doença, indicou o deputado Maurício Kudilac para substituir. Também seja bem-vindo, deputado Maurício Kudilac. Senhores, antes de entrarmos nas correspondências recebidas, de outras correspondências, eu quero tratar com Vossas Excelências a questão do horário da nossa comissão, que deliberamos ser às quartas-feiras, com início às 10 horas da manhã. O tempo ficou apertado para outras comissões. Há um conflito de reunião de comissões. E, normalmente, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público tem que fazer a sua reunião ordinária após a Comissão de Finanças. Então, seria a Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Comissão de Trabalho. A sugestão que a coordenadoria das comissões está dando é que nós, ao invés de fazermos as quartas-feiras às 10 horas, passamos a fazer as mesmas quartas-feiras com início às 9h30 da manhã, para que às 11 horas possa se reunir a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e dar vazão nos projetos que lá tramitam. Consulto os senhores deputados se concordam com essa modificação. Havendo concordância da modificação, passa então a ser regimentalmente todas as quartas-feiras, com início às 9h30 da manhã. Ofício do deputado Kendi Nunes solicita a Comissão de Finanças e Tributação, com base nas matérias jornalísticas publicadas nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2019, no sítio do Jornal Notícias do Dia, para que a comissão apure os fatos e motivos para a ocorrência dos supersalários, entre aspas, dos 30 servidores da UDESC, inclusive com ganhos superiores ao teto constitucional. Diante disso, requer a Sua Excelência uma reunião do parlamentar com esta comissão para apuração das informações. Coloco em discussão o requerimento do deputado Kendi Nunes. Presidente. Com a palavra, a deputada Luciana Carminati. Eu analisei a matéria que saiu e foi veiculada pela imprensa estadual, consultei o reitor e a administração da UDESC, e nós temos aqui uma justificativa extremamente legal de um histórico que foi acumulado de gratificações quando, inclusive, eram anteriores a esta reitoria. E eu quero reforçar que a reitoria da UDESC está totalmente à disposição para esclarecer todas as informações. E também gostaria de fazer um adendo que a nossa Comissão de Educação tem o maior interesse em fazer essa discussão em conjunto, pois se trata de uma instituição de ensino superior pública estadual. Senhores deputados, continua aberta a discussão. Quero aqui propor que esta comissão, e se a deputada Luciana concordar, remeter ofício ao secretário de Estado da Administração e ao senhor reitor da UDESC, solicitando informações à relação de todos os servidores que estão no teto ou que estejam ultrapassando o teto, e a razão do porquê chegaram no teto ou porquê estão no teto. Concorda, deputada Luciana Carminati? Havendo concordância, deputada Luciana Carminati, pergunto aos senhores deputados que concordam com esta proposição. Aprovada a proposição, solicita a assessoria que elabore a minuta do ofício. Também requerimento da deputada Luciana Carminati, que é a vice-presidente desta comissão. Diz o requerimento, com amparo nos artigos 164, 165 e 166 do Regimento Interno, requer que, após o ouvido colegiado da Comissão de Finanças e Tributação, para que seja encaminhada a realização de uma audiência pública para promover o debate sobre o estudo realizado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina com a nomenclatura, abre aspas, emancipação dos municípios catarinenses, análise estatística dos impactos econômicos da fragmentação territorial, fecha aspas,
A referida audiência pública, se aprovada, será realizada no plenário da Assembleia em Florianópolis, em data a ser definida. E para a realização desta audiência pública, serão especificamente convidados, entre outros, para participar o Tribunal de Contas do Estado, a Federação Catarinense dos Municípios, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada. Assina a deputada Luciane Carminati. Senhores deputados, eu, de primeiro momento, levei à deputada Luciane Carminati que este assunto também é de alto interesse da recém-instalada Comissão de Assuntos Municipais. Né? Então, sugeri a ela de se fazer uma reunião conjunta, convidando a Comissão de Assuntos Municipais. Mas abro a palavra à deputada Luciane Carminati para justificar o requerimento. Então, o nosso requerimento ele foi protocolado anterior à constituição da Comissão de Assuntos Municipais. Eu gostaria de primeiro fazer essa menção. Portanto, tendo em vista toda a celeuma criada a partir deste estudo do Tribunal de Contas, que eu já me manifestei, inclusive, na tribuna sobre isso, trazendo alguns elementos do ponto de vista técnico, né, e o quanto hoje os municípios com menos de 5 mil habitantes estão reféns das receitas de transferências estaduais e federais. Por outro lado, discutir esse tema com os municípios criados até então, com esse perfil de 5 mil habitantes a menos, causa um certo horror do ponto de vista de se pensar a fusão desses municípios aos municípios-mães. Então, me parece que esta casa precisa abrir o debate sobre isso, até porque no estudo proposto pelo Tribunal de Contas, ele faz uma abordagem extremamente economicista, financeira. Ele não faz uma abordagem do ponto de vista dos indicadores de desenvolvimento humano. Então, nós não temos aqui em discussão, não estamos discutindo IDH, não estamos discutindo a elevação do ponto de vista da qualidade social. Nós estamos discutindo, obviamente, que é o estrangulamento das receitas municipais. Então, nós precisamos ter muito cuidado no trato disso. Por isso, trazer o debate para esta casa não é negar um estudo que está sendo feito, mas também incorporar a este estudo outros elementos que, na minha avaliação, não foram incorporados ao bem elaborado estudo do Tribunal de Contas. Então, a realização desta audiência ela tem este objetivo, trazer o Tribunal de Contas, a FECAM, IPEA, enfim, todas as entidades que lidam com o municipalismo catarinense, mas, além da apresentação deste estudo, compreender quais são as alternativas, então, dadas as condições que estão colocadas. E, como eu falei, na ocasião, nós apresentamos nas finanças, primeiro porque eu já sou aqui membro há um bom tempo desta comissão, né? E agora atuando como vice-presidente também, presidente, mas porque não tinha sido criada, ainda instalada a Comissão de Assuntos Municipais. Acho perfeitamente aceitável e adequado que as duas comissões tratem, mas gostaria que fosse aprovado este requerimento por nós proposto, com data a ser agendada de acordo com as nossas possibilidades. Continua a discussão. Deputado Gerri. Deputada, eu, como presidente da Comissão de Assuntos Municipais, até convido, eu ouvi outro dia, eu e a Marlene, no plenário, você se manifestando, o deputado Cobalcini, se eu não me engano, também falou. Hoje, às 13 horas, a gente se reúne aqui nessa sala, junto com o presidente da FECAM, o ex-deputado e presidente Sacá Juarez Ponticelli, e também foi feito um convite ao Tribunal de Contas, mas o Adercélio não vai poder comparecer, vai mandar um técnico. Então, a partir das 13 horas, a gente vai estar tratando desse assunto hoje. Então, convido se a deputada também puder se fazer presente, é importante. E eu acho interessante, porque eu vou citar o município lá de Vitor Meirelles, onde o Aldo foi prefeito, 3 mandatos, tinha 3 mil habitantes, depois que foi emancipado em 1990, hoje tem 6.500 habitantes. Então, olha a diferença. E assim, nós representamos tantos municípios pequenos, a nossa região, deputado Fernando. Então, eu acho interessante e importante a gente, juntos, as duas comissões, assim, tratarmos desse assunto. Senhora deputada Marlene, com a palavra. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a deputada Carminati pela iniciativa, e falar também, o deputado Gerri,
parabenizá-lo também pela presidência da comissão, que eu acho que é uma comissão extremamente importante, e essa discussão é uma discussão. Eu sou do município pequeno, né, Itapiranga, e de Itapiranga foram emancipados 2 outros municípios, que eram distritos que tinham 1.000 e tantos habitantes, e hoje todos eles também já passam de 5.000. E são municípios hoje que são autossustentáveis, que são, claro, que são uma exceção. A maior parte dos municípios realmente dependem estritamente de receitas constitucionais, né? E só que esses municípios, e lá no oeste a gente tem, talvez a grande maioria dos municípios pequenos e que tem menos de 5.000 habitantes, esses municípios criaram uma identidade própria, né? Eles criaram, essas pessoas hoje se identificam, têm uma cultura local, têm uma identidade local, têm tem até a questão da autoestima mesmo, de saber que eu faço parte de um município que é importante, apesar de ter problemas financeiros, obviamente, mas eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nisso que a deputada Carminati falou. Nós não podemos só considerar os números. Obviamente que o município vive, né, necessita de recursos financeiros, mas a gente precisa pensar muito bem, porque é uma responsabilidade muito grande depois de você fazer o processo legal, né, é um processo aprovado aqui na Assembleia Legislativa, de municipalizar, e agora você voltar atrás, é um retrocesso, as pessoas não vão aceitar isso. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, e parabenizo realmente a deputada pela iniciativa, e é uma discussão que vai ter que ser feita nessa casa, porque nós temos hoje 108 municípios, né, de um total de 295, que têm menos de 5.000 habitantes. Então, é um número muito grande. E essas pessoas têm que ser, né, esses municípios têm que ser considerados, e a gente precisa respeitar a vontade dessas pessoas, né? Não é simplesmente chegar e dizer não é autossustentável e nós vamos te devolver para o teu município mãe, né? Não é assim. Então, parabéns pela iniciativa e eu voto a favor. Deputado Fernando, por gentileza. Então, muito rapidamente, bom dia a todos. Só acho o seguinte, se houve um erro, foi lá atrás. Não adianta a gente agora... Se houve um erro, foi lá atrás. Se fizermos isso agora, nesse momento, toda a criatividade desses municípios, a vontade de fazer a diferença, tentar fomentar a economia local, ficará por água abaixo. Simplesmente um município de 4.900 habitantes ficará dependente do seu município-mãe lá no passado. Então, essa é a minha preocupação. Nós vamos acabar com o estímulo dos municípios pequenos, num crescimento futuro. Daqui a 10 anos, um município de 4.000 habitantes terá 7, 8, 10 mil. Então, acho que essa criatividade toda que hoje existe nos municípios pequenos simplesmente será jogada no fundo do poço e dificilmente a gente consegue recuperar. Deputado Maurício Kudulak, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu já conversei esses dias até com a deputada Luciana Carminati. Não tivesse havido essa criação de municípios, nós teríamos muito mais litoralização. Aquela população não estaria nos municípios. Aqueles distritos não recebiam atenção dos municípios, né? Só o fundo de participação dos municípios, todo mês, é uma verba maior do que aqueles municípios receberiam como distrito no ano inteiro. Então, não teria posto de saúde adequado, não teria calçamento, a questão de segurança, destacamento da polícia militar, delegacia de polícia. Então, é uma discussão. O que cresceu, talvez, demais? O gasto com as câmaras de vereadores e algumas prefeituras, que teria que ter tido um controle maior. Mas é totalmente inviável hoje querer pensar em voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Voltando atrás, nós vamos trazer problema para os grandes centros, e, sendo que assim foi um incentivo à manutenção das pessoas nos municípios. As estradas municipais desses municípios, que antes eram distritos, eram um verdadeiro caos. Então, a criação dos municípios foi fundamental para dar melhor qualidade de vida e de trabalho para aquelas regiões. Então, a discussão tem que haver,
não pode criar mais municípios. A questão dos gastos, haver um controle, eu acho que tem que ter um controle, talvez reduzir o limite de gastos com as câmaras de vereadores e, no mais, tem que fortalecer esses municípios, sim, para o desenvolvimento de Santa Catarina. É isso que dá a qualidade de vida que Santa Catarina tem, foi a criação dos municípios e dar as condições básicas aos moradores desses locais mais distantes. Senhores deputados, deputado Luciano Caminati, quero aqui fazer uma sugestão, Vossa Excelência, e se houver a concordância, leva aos demais membros da comissão, de que, tendo em vista já a reunião convocada pelo eminente deputado Gé, que é o presidente da Comissão de Assuntos Municipais, e essa reunião acontecerá hoje no dia de hoje às 13 horas, que Vossa Excelência participe da reunião representando a Comissão de Finanças e, em ficando satisfeita com a pauta, nós não deliberamos sobre o requerimento. E se Vossa Excelência não se sentir satisfeita, na próxima reunião nós deliberamos sobre o requerimento. Problema, presidente, eu aceitaria, mas eu tenho agenda. Eu soube agora, eu não consigo me organizar para estar às 13 horas, esse é o problema. A senhora mantém o requerimento? Sim. Mantido o requerimento e não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento do deputado Luciano Caminati. Os senhores deputados, com cópia permaneçam como se encontra, está aprovado o requerimento do deputado Luciano Caminati e o dia e hora será marcado posteriormente. Peço à assessoria também que faça a folha de votação. Seja bem-vindo, deputado Berlanda, à nossa comissão. Recebido o eminente secretário Paulo Eli, secretário de Estado da Fazenda, o ofício 70/2019, que trata da observância das competências da comissão parlamentar, que é desta Assembleia, disposto no artigo 122, parágrafo 1º, inciso 2º, da Constituição Estadual, né, quanto ao relatório resumido da execução orçamentária do 6º bimestre de 2018 e o relatório de gestão fiscal do 3º quadrimestre de 2018 de Santa Catarina. Então, peço à assessoria que faça a distribuição, uma cópia para os senhores deputados para tomarem conhecimento. E falar em secretário Paulo Eli, nós precisamos convidar a Sua Excelência para que venha até esta comissão falar sobre a apresentação da gestão fiscal do quarto quadrimestre de 2018. Se Vossa Excelência aprovarem, vou sugerir a ele 2 datas. Ou dia 20 ou dia 27 de março ou dia 3 de abril. Se todos concordam, vou fazer o convite à Sua Excelência. É pauta única, presidente. Então, solicito a assessoria que faça o ofício ao secretário Paulo Eli, sugerindo as datas do dia 27 de março ou dia 3 de abril, para que possa ele vir até esta comissão apresentar o resultado do último quadrimestre de 2018. Senhores, vamos então ao relatório e voto dos projetos de lei. Na condição de presidente, avoquei para relatar o projeto de lei de número 0028.2/2019, que é de origem do Poder Executivo, que tramita nesta casa em regime de urgência. O projeto de lei ele restitui benefícios fiscais relativos ao ICMS e estabelece outras formas. Na verdade, é fruto de uma série de conversações que vem sendo feita nesta casa, com o próprio governador, o secretário Paulo Eli, acerca dos incentivos fiscais, né? E que tudo tem que ser votado pela Assembleia a partir deste ano. E nós vamos ter que votar até o dia final do mês de julho um pacote de incentivos fiscais que lá está estocado no Poder Executivo. Mas como estão vencendo alguns incentivos fiscais, o governo se acha na obrigação de começar a remeter a esta casa alguns projetos de lei. E este projeto de lei trata da prorrogação do benefício a 4 segmentos, que é o do porco vivo, o da erva mate, o do alho e da madeira serrada, que venceriam até no dia 31, mas que precisa ser prorrogado. E o governo mandou para cá
o projeto de lei, pedindo às suas excelências aprovação para a prorrogação. E ao ler o projeto de lei, no artigo 1º, em seu inciso 1º, diz que os incentivos poderão a qualquer tempo ser revogados ou modificados ou ter o seu alcance reduzido, mas não diz se é via decreto ou se é via a lei autorizada pela Assembleia. No frigir das dúvidas, apresento a emenda acrescentando ao final desse inciso a expressão na forma da lei. Então passa a ter a seguinte redação: o incentivo concedido poderá a qualquer tempo ser revogado, modificado ou ter seu alcance reduzido na forma da lei. Ou seja, então somente lei que tenha tramitado nesta casa é que terá dado essa autorização. Então o meu relatório, senhores deputados, é pela aprovação da matéria, tendo em vista de que esse projeto de lei, se não tiver emenda, ele tramita exclusivamente na Comissão de Finanças. E com emenda ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça para ver da sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Então o meu voto é pela aprovação da matéria no âmbito desta comissão com a emenda modificativa que ora apresento. Coloco em discussão o projeto. Deputada Luciana Caminati. Presidente, eu estava olhando aqui, ele deu entrada ontem, né? Ontem. Entrou semana passada, lido no expediente do dia de ontem. Aqui na comissão, no caso, ontem, né? Chegou para nós ontem, né? Então, nós começamos a fazer um estudo, entendemos que ele está, na verdade, referendando várias convenções aqui. Deputada, me permite, não é isso que Vossa Excelência está... É o 28? Não é o 28? Não, o 28 ele restitui benefícios. O outro projeto, ele estabelece um novo regulamento de concessão de incentivo fiscal. Esse vai ficar para uma tramitação normal. Tá, mas nós estamos tratando aqui... A prioridade deste tem razão de estar vencendo alguns benefícios, para 4 segmentos. Tá, nós estamos tratando aqui do 28. Do 28. Tá, do 28. Eu estou dizendo que o 28 entrou nas finanças ontem, certo? Então, nós analisamos que é uma matéria bastante extensa, tem várias resoluções do CONFAS, que, a princípio, não vejo que tenha problemas em relação a isso, mas eu gostaria de ter o prazo de 1 semana para que a gente possa concluir os estudos, né? E votar com maior segurança. Mesmo que está dentro do prazo de regime de urgência, nós temos que votar essa matéria até final do mês. Então, entendo que... Conselho do Vice e Gabinete da Vossa Excelência. É possível, ok? Deputado Bruno, com a palavra. Da mesma forma, nós gostaríamos de um prazo maior, porque ontem tivemos acesso só ontem, apesar de que estávamos também há dias tentando ter acesso ao projeto, mas só ontem, e eu não me sinto confortável também da mesma forma de votar um projeto também sem fazer uma análise mais ampla. Deputado Bruno Souza. Sugestão, senhor Deputado presidente. Maurício Kudelak, com a palavra. É só dizer aí da minha alegria estar participando da reunião aí da comissão com os ilustres colegas deputados e representando aqui o deputado Márcio Machado, que está num tratamento de saúde. E a sugestão, de repente, vistas coletivas, senhor presidente, para na outra sessão... Transformamos em vista coletiva a todos os senhores deputados. Obrigado. Senhores deputados, também parecer e voto ao projeto de lei complementar o 004.0/2019, em que a autora, a mesa diretora desta casa e o relator é o deputado Milton Alves, tendo em vista que Sua Excelência está viajando e a deputada Marlene está o substituindo, mas ele pediu-me que fizesse a relatoria em seu nome deste projeto de lei. Trata-se, pois, de alteração à resolução 002/2006, que dispõe sobre o quadro pessoal, o plano de carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções de confiança e as atribuições dos servidores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, convalidada pela Lei Complementar 642/2015, a fim de criar cargos e comissões e funções de confiança, que menciona para as comissões permanentes de defesa dos direitos do idoso dos assuntos municipais, transformar nível de função de confiança da Comissão Permanente de Trabalho,
à administração e serviço público e modificar a forma do cômputo percentual quanto à reserva dos cargos em comissão aos servidores do cargo efetivo do Poder Legislativo, bem como diminuir o limite de disposição e modifica o artigo 7º da Lei Complementar 719 de 2018, que alterou a referida resolução para o fim de executar expressamente os seus efeitos e acréscimos no adicional de pós-graduação. Senhores deputados, a emenda do projeto de estudo seria desnecessário eu ler o relatório porque é de estudo, né? Mas se Vossas Excelências desejarem que eu explique um pouco melhor, eu faço questão, né? Mas abro a discussão desde já. Deputado Bruno, com a palavra. Presidente, da mesma forma eu vou pedir vistas nesse projeto. Eu li o projeto, aparentemente ele mostra uma compensação entre as funções gratificadas que serão não há aumento de despesa. Que não há, aparentemente, e eu gostaria de mais tempo para conseguir fazer essa análise, porque nós fizemos alguns requerimentos justamente para fazer a nossa análise própria. Então eu gostaria de vistas, de um prazo de vistas. Dispensada a leitura do relatório e voto, que é pela aprovação, já quero deixar consignado, mas concedo vista, Gabriel, deputado Bruno Souza. Deputada Marlene, por gentileza. Vossa Excelência, com a palavra. Com relação ao 24? Me pediu também o deputado Milton Obos, que por motivos de viagem, para representá-lo hoje aqui. E para mim também é uma alegria imensa estar aqui. É a primeira vez que eu participo dessa comissão. E talvez uma das mais importantes dessa casa, e me sinto honrada de estar aqui hoje e aprendendo, que é também, como deputada de primeiro mandato, a primeira vez que eu tenho essa honra de participar e de relatar um projeto de lei que eu considero muito importante, que tem sido objeto de muitas discussões e que é de autoria aqui dessa comissão. O parecer ao projeto de lei número 0024/2019, que altera a lei 17.566 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e estabelece outras providências para suprimir os percentuais fixados de redução do montante de renúncia de receita nos exercícios financeiros de 2019 a 2022 e ampliar o prazo para a Secretaria de Estado da Fazenda apresentar o estudo dos benefícios fiscais em vigência e encaminhá-los ao Poder Legislativo para homologação. É o relatório. Versam os autos sobre o projeto de lei de iniciativa parlamentar visando 1. Revogar os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício 2019. 2. Suspender até 31 de julho de 2019 os efeitos dos decretos números 1866 e 1867 de 27 de dezembro de 2018. A partir da justificação do autor, infere-se que a medida pretende conceder uma ampliação de prazo para que a Secretaria de Estado da Fazenda apresente estudos dos benefícios fiscais em vigência e encaminhe a homologação desse Parlamento. Além disso, ao prever a suspensão dos efeitos dos decretos números 1866 e 1867, ambos de 27 de dezembro de 2018, os quais introduziram alterações ao regulamento do ICMS, pretende ainda a presente proposição adequar os referidos decretos aos prazos de convalidação dos benefícios fiscais concedidos sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, e ou legislativa, nos termos da Lei Complementar Federal 160, de 7 de agosto de 2017. O Poder Legislativo o projeto legislativo foi lido no expediente da sessão plenária dia 11 de junho de 2014 e, na sequência, encaminhado a essa Comissão de Finanças e Tributação nos termos do inciso 1 do artigo 211, convalidado com o artigo 296 do Regimento Interno dessa Casa, quando me foi designada a sua relatoria. O voto. No âmbito dessa Comissão de Finanças e Tributação, a análise deve ser feita levando-se em consideração o que preceitua o artigo 73 do RIALESC, quanto aos aspectos financeiro e orçamentário da matéria e sua compatibilidade ou adequação com as peças orçamentárias. Da análise do texto normativo proposto, verifico que tem o condão de ampliar os prazos para que a Secretaria de Estado da Fazenda realize estudos acerca dos benefícios fiscais vigentes, considerando o impacto de sua revogação na economia do Estado e, na sequência, cientifique a Assembleia Legislativa para que essa possa orientar a sua atuação no processo de homologação das medidas cabíveis. Nesse contexto, no que concerne aos pressupostos de ordem
orçamentária e financeira, de observância obrigatória por parte desse colegiado, não vislumbro nenhum óbice que impeça o prosseguimento da tramitação do processo legislativo nesse Parlamento. Diante do disposto, manifesto-me pela aprovação do projeto de lei 00249/2019. Sala das Comissões, deputado Milton Obos, relator. Senhores deputados, antes de abrir a discussão do presente projeto de lei, eu quero narrar para Vossas Excelências o porquê desse projeto de lei. Quando aqui aportou o projeto da LDO o ano passado, os membros desta comissão constataram que Santa Catarina poderia ter, no exercício de 2019, nada mais nada menos de que cerca de 6 bilhões de reais de renúncia fiscal. A coordenação do orçamento estadual, após levantamento, constatou que a média no Brasil, nos estados, vai de 15% a 20%. E se esta comissão tomar essa medida de baixar drasticamente para o exercício 2019 e chegar no patamar de... chegar no patamar de 16%, 17%, 18%, seria brusco, e aí sim poderíamos ter um problema sério na economia de Santa Catarina. Chegou-se então à conclusão de se fazer uma regra de transição, baixando cerca de 1,6% do orçamento no próximo quadriênio. E aí nós baixaríamos de 26% para 16% em 2022. Isso deixaria de ter um desencaixe da ordem de 2 bilhões de reais nos 4 anos do atual governo, né? E assim nós fizemos e foi aprovado por unanimidade dos senhores deputados. Mas o parágrafo 3º do artigo 45 da LDO determinava que o governo teria um prazo de 5 meses para fazer todo um levantamento de todas as concessões feitas de isenção, convalidadas ou não pelo CONFAS, concedidos ou não por lei, concedidos ou não por decreto, com prazo ou não de vencimento, enfim. Teria 5 meses para mandar todo esse levantamento para a Assembleia Legislativa. E esse prazo terminaria no dia 7 de janeiro. Eu até entendi, e vou explicar de Vossas Excelências, o porquê do ato do ex-governador e porquê o atual governador, a decisão que tomaram. Na verdade, transição de um governo para o outro e a Assembleia em recesso. Então, se fizesse o levantamento e mandasse para cá até o dia 7, nós não teríamos como deliberar. Mas, de qualquer forma, se o governo mandasse já ainda o relatório do mês no ano de 2019, ele não poderia, de jeito nenhum, cumprir com a meta estabelecida no parágrafo 2º do artigo 45, que é o de diminuir 1,6% do orçamento em 2019. Ou seja, ele perderia a anualidade e a anterioridade. Então, no meu entendimento, né, quem está no mato sem cachorro vai procurar um abrigo para poder se resguardar. Então, de comum acordo, o ex-governador Eduardo Pio Moreira com o governador então eleito, o Moisés, concordaram em editar 2 decretos fazendo o cancelamento de algumas concessões que passariam a vigorar depois da noventena a partir de 1º de abril, para poder cumprir o parágrafo 2º do artigo 45 da LDO. Mas que bom que a Assembleia Legislativa, que ao longo desses últimos anos vinha passando à margem de todo esse processo de isenção fiscal, teve a coragem de botar na LDO a obrigatoriedade de, por ela, ter que passar todos os incentivos. E também em cumprimento a uma decisão, ainda que seja liminar, do Tribunal de Justiça, cancelando a validade do artigo 99 da lei que regulamenta o ICMS de Santa Catarina e também da lei federal complementar 160, que obriga a Assembleia a votar todas as concessões de incentivos ou não. Então, nós colocamos, foi aprovado em plenário, não houve veto, e passou a ter validade. E nós fizemos as modificações que tínhamos que fazer. Só que criou um problema enorme em Santa Catarina a edição desses 2 decretos e houve uma reação contrária. De qualquer forma, o governo tem que cumprir com o que determinava a lei de diretrizes orçamentárias.
O presidente da Casa, deputado Júlio Garcia, nos chamou, juntamente com o deputado Milton Alves, e pediu que fizéssemos um estudo da matéria e que encontrássemos uma solução. Então, a solução exatamente foi a elaboração desse projeto de lei de comum acordo entre todos os líderes que estiveram presentes na sala do deputado Júlio Garcia. Então, tem a assinatura de todos os líderes. E tem a assinatura dos deputados desta comissão. Ainda não assinou o deputado Luciano Caminhato, porque na época nós não a encontramos, né? Mas que passou a ser um projeto de lei de iniciativa da Comissão de Finanças com o apoio de todos os seus líderes. E que projeto de lei é esse? Né? Como tudo vai ter que ser votado pela Assembleia Legislativa, então entende-se também de que não há razão fazer constar da LDO a obrigatoriedade de se ter o governo ter que reduzir 1,6%. E também nós fizemos uma nova redação para o terceiro, dando uma elasticidade no prazo. Então, ao invés de o prazo ter tido terminado dia 7 de janeiro, o prazo para a apresentação de todo esse relatório vai se terminar no dia 31 de maio. E por que se colocou dia 31 de maio? Porque tudo vai tramitar de forma paralela, né? Então, o governo do Estado já mandou para cá o projeto de lei que trata do novo regulamento de concessão de benefícios, né? E aí a Assembleia vai estudar todos os segmentos. O governador também vai ter que mandar para a Assembleia um projeto de lei convalidando ou não todos os benefícios concedidos até hoje e quais os novos que ele quer conceder. E tudo isso nós temos que votar até o início do recesso, que é na metade do mês de julho. E também consta nesse projeto a prorrogação de validade, ou seja, de entrada com seus efeitos dos dois decretos, o 1866 e o 1867, e que teriam os seus efeitos a partir de 1º de abril, passa a ter validade a partir de 31 de julho. Por quê? Se até o dia 31 de julho esta Casa votar todos os projetos de lei que tem que ser votado, convalidando ou não todos os segmentos que têm direito a incentivo fiscal e mais o novo regulamento de concessão de incentivo, pode ser que esses dois decretos percam de vez por todos os seus efeitos. E se perder os seus efeitos, na lei geral que nós vamos ter que votar o novo regulamento, nós podemos revogar os dois decretos. E se nessa lei de novo regulamento ou de outros projetos de lei que vierem não estão contemplados os segmentos constantes desses dois decretos, aí sim eles poderão entrar em vigor a partir do dia 31 de julho. E aí o governo do Estado estará cumprindo com a sua parte, não tendo perdido o prazo da anualidade e nem da anterioridade. Aumentou somente o prazo da chamada noventena. Então, essa foi toda a estratégia montada para tirar a responsabilidade do governo, porque estava sendo pressionado para revogar, e o governador entende que não deve revogar, e a Assembleia atendeu um apelo da sociedade catarinense para dar tranquilidade a todos, para que possa agora, daqui para frente, ter toda uma tramitação conjunta de todos esses projetos que o governo estará mandando para cá. Então, essa é a verdade dos fatos que traga a Vossa Excelência. O deputado Zé Milton estava na reunião, né, deputado Zé Milton? Foi feita uma ampla explanação sobre isso, e o projeto de lei, que é de autoria da comissão, passou a ter o apoio de todos os líderes desta Casa, né? Então, o deputado Júlio Garcia pediu que nós dessemos também uma tramitação normal deste projeto de lei. E ele gostaria de votar em plenário o primeiro projeto de lei que o governo mandou para cá, que trata da restituição de alguns benefícios, juntamente com esse projeto de lei que é de origem da Comissão de Finanças, mas com apoio de todos os líderes. Então, abre a discussão, os senhores deputados. Deputada Luciano Caminati. Depois deputado Zé Milton. Acho que o deputado Marcos Vieira fez uma exposição detalhada, um pouco do que nós vivenciamos aqui na Comissão de Finanças, deputado Zé Milton, nos últimos anos, né? E esse tema da renúncia fiscal, tema das isenções fiscais ou benefícios fiscais, como a gente queira chamar, ele é um tema muito complexo. Nós discutimos por diversas vezes nesta comissão, e é fato que, de verdade, nunca veio para esta Casa o debate aberto em relação à concessão desses benefícios. Nós sempre ficávamos sabendo que determinados setores tinham benefícios.
Eu mesma protocolei requerimentos que foram negados, tendo em vista a legislação federal que garante o sigilo da fonte. Ok. Mas o fato é que, no ano passado, nós demos um passo, na minha avaliação, extremamente positivo nesta comissão. Quando a gente conseguiu não só tratar desse tema com maior profundidade, e eu me lembro que não foi só numa reunião da comissão, nós ficamos tempo discutindo isso, tínhamos dúvidas entre percentuais, entre montante, né? Porque se chegar ao percentual de 9%, em média, né? Porque nós temos uma média de 25% que envolve os benefícios fiscais, grosso modo falando. E nós estaríamos, então, de acordo com a LDO aprovada, reduzindo para 16%. Então, esse percentual, me lembro muito bem que ele também foi discutido, né? Porque desse percentual, deste cronograma, até chegar neste percentual. O que mais me preocupa nesse momento aqui, acho que são duas questões. E, na fala do secretário, eu quero tentar traduzir aqui para não ser mal interpretada. Nós temos os bons benefícios e nós temos os maus benefícios. Em que sentido? Nós temos cadeias produtivas e setores que, quando você compara com outros estados ou países, como foi o caso do leite em pó, que virou um debate nacional, se nós não tivermos incentivos fiscais, nós quebramos uma cadeia produtiva, certo? E nós não estamos aqui para quebrar nenhuma cadeia produtiva. Ao contrário, nós temos a responsabilidade em fortalecer através daquilo que nós votamos. Então, quero tentar aqui ser muito fiel ao meu pensamento e ao entendimento de que os bons incentivos a gente precisa acolher. Mas, para mim, bom incentivo é aquele que gera emprego, é aquele que gera emprego no estado de Santa Catarina, é aquele que gera desenvolvimento na região e no estado, e é aquele que consegue, de fato, aprimorar o produto, né? Enfim, crescer do ponto de vista do setor. Então, nós não conseguimos ainda fazer esse debate. Efetivamente, não conseguimos, porque o ano passado nós marcamos na LDO, né? Acho que foi um marco, na minha avaliação, um marco desta comissão, e eu quero aqui reforçar este grande avanço. Tá? E olha que eu estou aqui na Finanças, não tanto quanto Vossa Excelência, mas um bom tempo, deputado Marcos. Porém, este ano a gente entra com 2 decretos editados que revogam benefícios e que, a partir de 1º de abril, aumentam de 7 para 12, conforme os produtos, assim por diante. Então, quer dizer, você tem uma mudança brusca também, e agora a gente já está nesta, conforme este acordo feito aqui, em relação ao PL 24, nós estamos, na minha avaliação, retrocedendo o que nós avançamos no ano passado. Tá? Em que sentido que eu falo retroceder? E também aqui não quero jogar tudo fora. Estou sendo muito responsável na minha análise. Retrocedendo porque nós limitamos os incentivos fiscais. Nós limitamos. E eu me lembro que isso causou um certo escândalo na sociedade catarinense quando a gente disse que nós tínhamos quase um quinto do orçamento em benefícios fiscais. Muita gente pergunta, mas como isso? Nós estudamos essa matéria, para ter uma ideia aqui, deputados, nós tínhamos em 2002, nós tínhamos 565 milhões de benefícios fiscais. Para este ano está previsto 5,9 bi. 565 milhões para 5,9 bi. É muita grana. É muito dinheiro. Então, neste PL aqui, a gente volta a não limitar. Claro que o aspecto positivo, o avanço, é de que passa tudo por aqui. Ok, vai passar tudo por aqui. Tudo é lei. É um avanço porque até então não passava. Quero reconhecer. Mas quero dizer que também pode passar tudo por aqui e ficar tudo como estava. Aquele avanço que a gente deu, ele volta a zero na minha avaliação, porque nós não demarcamos aqui percentuais. Tá?
Então, eu quero apenas explicitar aqui, e por isso eu quero pedir vistas de uma semana, porque eu quero analisar melhor, e eu não estou aqui dizendo que não me importo com o setor A, B ou C. Me importo, sim. Dentro desses critérios que eu descrevi, eu me importo, sim. E quero ter a responsabilidade aqui de dar um voto muito sério. Agora, o que eu estou dizendo é que esta comissão, e aí os 40 deputados votaram em plenário. Se não me falha a memória, deputado Marcos, todos votaram a favor da LDO, né? Todos, né? Os 40? Os 40 deputados, com este conteúdo. O que faz com que você vote os 40 deputados e 2, 3 meses depois você muda aquilo que você votou? Então, ou a gente foi muito frágil na análise do voto ano passado, ou agora nós estamos sendo, não vou dizer irresponsáveis, porque talvez seja uma palavra muito pesada, mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Então, eu estou muito preocupada com esse assunto aqui. Respeito o meu líder, mas eu não estava na reunião, então eu quero ter a liberdade de uma semana para analisar melhor, inclusive com o governo. Não me furto a discutir com o governo. Conversei com o secretário da Fazenda sobre esta matéria. No dia da audiência, após a audiência, por telefone também, rapidamente. Conversei com setores empresariais, né, com a Fiesc, com alguns empresários que aqui estavam. Estou aberta para o diálogo. No entanto, meu medo é que a gente volte atrás a algo que foi, na minha avaliação, um grande salto e avanço do parlamento em 2018. Senhores deputados, antes de passar a palavra ao deputado Zé Milton, eu quero, a deputada Luciana Carminati, tratar um pouco mais dessa matéria, em especial a respeito da sua fala e da parte final dela. Acho que Vossa Excelência não se atentou para uma questão fundamental. Com a revogação do parágrafo 1º e 2º do artigo 45 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai aumentar sua responsabilidade nesta comissão. Todos nós pedimos que fôssemos nós que autorizássemos ou não a concessão do benefício. Assim o fizemos, botamos um limite. Para poder dar um rearranjo geral em toda essa questão, a Assembleia está tirando a prerrogativa do Poder Executivo de limitar e está trazendo para si essa responsabilidade. Nós é que vamos ter essa responsabilidade de limitar. Se vai ser de 2 bilhões, de 3 bilhões, de 7, de 10, de 12. Estava, mas era o governo, o Poder Executivo, que tinha essa responsabilidade. Agora, nós é que temos que dar o limite, deputado Zé Milton. Com a revogação, nós que temos que dar o limite. Foram os líderes que pediram para revogar, para trazer essa responsabilidade de fixar o limite para dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vai aumentar a sua responsabilidade, deputado Bruno, deputado Sargento Lima, deputado Gerard, deputado Fernando, deputado Zé Milton, deputado Milton Alves, deputado Marlene e eu. Nós é que vamos ter aumentado essa responsabilidade. Então, se Vossa Excelência não quer aumentar essa responsabilidade sua, então vote. Tá bom? Acho que nós estamos avançando. Avançamos em tudo querer passar por aqui e vamos avançar na responsabilidade de fixar limite ao Poder Executivo. Mas, deputado Zé Milton Schaefer. Deputado Marcos, colegas deputados, deputadas, esse é um tema que eu acho que a Assembleia vem trabalhando com muito afinco e dando uma mensagem muito positiva para a sociedade catarinense. Acho que o grande debate que foi travado na LDO, e a deputada Carminati aqui coloca com muita propriedade, ele foi todo alterado até pela falta de diálogo, quando o governo, no final do mandato, editou os 2 decretos sem dialogar com a sociedade, sem dialogar com o setor produtivo, ignorando muitas coisas positivas que tem nesse meio dos incentivos, né, fiscais, e, obviamente, criou aí uma insegurança muito grande. E também, deputada Carminati, o governo também não cumpriu com o que estava na LDO, até o dia 7 de janeiro, informar todos os incentivos fiscais existentes. Então, aí já começou a
as questões começaram com os decretos, com o não cumprimento, a ruir um pouco. Mas todo esse debate, eu creio que foi muito válido, está sendo e ainda será para a sociedade catarinense. Precisamos ter noção de que o Brasil vive há mais de 20 anos uma guerra fiscal sem limites. Nós já perdemos empresas em Santa Catarina para outros estados, né? Tem estados aí também que faliram porque exageraram nos incentivos fiscais, né? Leia-se aí, o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Faliram estados super produtivos com royalties e tudo mais, porque não souberam utilizar. Santa Catarina, e pode ter que esclarecer algumas coisas e talvez possa ter alguma coisa errada, mas na maioria da política ela foi acertada, né? Tanto é que nós passamos aí de 2013 até agora, né, com metade do índice de desemprego do Brasil, né? O Estado, se não está numa situação favorável financeiramente, mas equilibrado, pelo menos satisfatório, né? E a elaboração dos decretos deixou todo mundo numa situação muito difícil. Ele começou por setores, às vezes, setores primários, como o leite, o arroz e outros equipamentos que geram emprego, né, e que utilizam muito pouco dos recursos em termos de benefícios, mas que é importante para a competitividade. A Santa Catarina, nessa questão fiscal, ela não é uma ilha. Não podemos decidir só nós aqui sem olhar para São Paulo, sem olhar para o Rio Grande do Sul, porque se nós aumentarmos demais aqui os nossos impostos, nós vamos perder competitividade aqui dentro, vai gerar desemprego, queda de receita. Por exemplo, na questão do arroz, que eu conheço muito bem, se eu colocar, como estão os decretos hoje, uma empresa para beneficiar arroz em Torres, no Rio Grande do Sul, eu vou vender o arroz mais barato, 10% mais barato, no município do Turvo, ou de Forquilinha, que é a capital do arroz de Santa Catarina. Então, nós temos que analisar num contexto geral. Por isso, a Assembleia, e aí todos os 40 deputados estão de parabéns, sobre a liderança do deputado presidente Júlio Garcia, agiu muito bem, né, em fazer uma negociação com o governo, um diálogo com o governo, e o presente projeto de lei, ele apenas prorroga, dá uma tranquilidade para o setor produtivo. O governo, desde o início até agora, já mudou a maneira de encarar isso, né? Eu estive também com o secretário da Fazenda na última sexta-feira, está aberto ao diálogo, vai dialogar com as cadeias produtivas e vai olhar Santa Catarina não mais como uma ilha, mas num contexto a nível nacional. E nós temos um momento muito crucial, porque a lei complementar a nível federal 160, ela vai estabelecer regras a partir de agosto que serão imutáveis. Se nós cometermos um erro na nossa legislação, deputado Fernando, nós podemos sacrificar ou perdermos aqui uma cadeia produtiva e, às vezes, não só com recursos econômicos, mas também com perda de empregos no nosso Estado. Então, nós precisamos de tempo, de muito diálogo, e eu vejo também no governo atual disposição para isso, né? Que talvez tivesse tido no final do último governo, tivéssemos evitado essas questões. É claro que nós precisamos analisar e reduzir talvez o volume de incentivos fiscais do Estado, mas é preciso olhar, né, algumas cadeias produtivas que são tradicionais e importantes que tem no Estado. É preciso olhar também que até agora, nesses 20 anos, não foi olhado. Algumas regiões do Estado que têm o seu desenvolvimento aquém de regiões vizinhas, talvez essas regiões mereçam ter uma política de incentivo fiscal diferenciada para poder se equiparar com as demais. E aí nós temos no Estado aí 3, 4 regiões, por seus índices de desenvolvimento social e econômico, que também precisassem ter esse tratamento, que vai ficar difícil nesse momento. Mas eu analiso como muito positivo o diálogo que está tendo. Nós precisamos, a Secretaria da Fazenda já montou uma equipe para dialogar com as cadeias produtivas. Alguns projetos já estão aqui, outros virão, mas nós precisamos também sinalizar aqui na Comissão de Finanças, e a Comissão de Finanças atuou de maneira muito célere, né, na elaboração do atual projeto de lei, que dá uma tranquilidade para o setor produtivo, que dá um tempo para o governo. Também não pode passar de 31 de julho, porque a partir de agosto, o que não tiver consolidado no CONFAS não vai dar para consolidar mais, né? E nós temos que
todos nos dedicar muito, porque vai aumentar a nossa responsabilidade aqui nessa comissão de analisarmos com justiça, em nome aí dos 6,5 milhões de catarinenses, né, uma política fiscal. Em algumas coisas tem que ser reduzida, tem incentivo fiscal que talvez não tenha mais sentido nesse momento, teve lá atrás, e outras precisam talvez ser mantidas por mais algum tempo. Uma coisa que eu vejo de positivo daqui para frente é a transparência, que é uma ferramenta importante de gestão, e, obviamente, que talvez essa comissão, em conjunto com o Tribunal de Contas, com a Secretaria da Fazenda, analisarmos, Sargento Lima, os benefícios. Nós vamos atrair uma empresa, né, lá para o município X, e ela vai ter que assume compromisso de gerar empregos e receitas. Ao longo do tempo, nós não acompanhamos isso para saber se essa empresa realmente gerou os empregos contratualizados com Santa Catarina. Eu acho que daqui para frente nós temos que estabelecer ferramentas, e aí tem o Tribunal de Contas, que tem uma estrutura boa para isso, para acompanhar se está sendo cumprido o incentivo, está recebendo o incentivo e se está dando o retorno econômico e social para Santa Catarina. Eu acho que esse vai ser um grande desafio, isso é um bom desafio para o início desse ano, mas nós precisamos, na medida do possível, deputada Luciane, discutirmos e aprovarmos o atual projeto de lei para dar um sinal, uma sinalização também para o governo e para o setor produtivo, para a partir daí aprovarmos os demais projetos, discutirmos os demais projetos que vão estar acessando essa casa. Por isso eu faço aqui um apelo para que, se não der para votar no dia de hoje, que pudéssemos votar na próxima reunião, né, esse projeto para sinalizarmos. Né? Vai ser votado hoje. Vai ser votado hoje. Então, já considero um avanço nesse sentido. Até que vai ser uma sinalização importante dessa comissão, que já teve uma atuação grande na elaboração desse projeto, para o setor produtivo e também para que o governo do Estado acelere as negociações com as cadeias produtivas. Era isso, presidente. Senhores deputados, a deputada Luciana Caminati me comunica que ela abre mão do pedido de vista em gabinete em cumprimento à decisão de líderes, né, que o projeto de lei, apesar de ter nascido na comissão, passou a ser dos líderes. E nós temos, como praxe aqui nesta casa, respeitar o acordo de líderes. Então, foi desta forma. Mas continua a discussão. Deputado Bruno. Presidente, nós iremos votar o projeto hoje. Ele, claro, deverá ser aprovado. Mas eu só queria fazer uma ressalva em relação a tudo que foi dito. Na minha opinião, eu tenho uma opinião muito clara sobre incentivos fiscais. Para mim, eles são muletas. E a gente não fala para quem precisa da muleta não usar a muleta. Não é isso. Só que nós temos que, como papel dessa comissão, nós deveríamos ter a obrigação também de fazer com que o nosso Estado pare de quebrar a perna das pessoas. E é isso que a gente tem que ter em mente, porque a fonte de todo esse mal é justamente um descontrole no gasto público que vem acontecendo, e aí resulta numa carga tributária. E, claro, aí nós precisamos estar aqui no inglório papel de ter que escolher qual setor merece e qual setor não merece pagar menos impostos. Enquanto o ideal seria nós termos um ambiente onde todos pudessem prosperar pelos seus méritos e conseguissem, por si só, e pelas suas inovações e sua capacidade empreendedora, ter sucesso ou não. Infelizmente, nós temos essa carga tributária descontrolada que faz com que alguns setores deixam de ter capacidade de ser produtivo apenas porque nós temos esse descontrole na parte das despesas. Então, fico muito feliz de participar dessa comissão, porque tenho certeza que nos próximos 2 anos, o quanto durar essa composição, que a gente possa sempre fazer a discussão sobre o incentivo fiscal, mas também do outro ponto também, com muita responsabilidade, sempre controlar qualquer aumento de despesa e qualquer caminho que nos direcione ao descontrole fiscal. Porque eu ainda sonho com uma Santa Catarina onde não seja necessário muletas, onde a gente pare de quebrar a perna de quem produz. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, em votação o projeto de lei, o 0024.9/2019. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontra. O parecer é favorável do deputado Milton Alves, hoje representado pela eminente deputada Marlene. Senhor deputado, concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Solicito a assessoria que remeta à diretoria de expediente para ser encaminhada à presidência desta casa
Alguns senhores deputados mais Sim. algum assunto? Eu tenho. Deputado Bruno Souza, por Na gentileza. verdade, presidente, eu pedi vistas em relação ao projeto PLC 04 2018, da mesa, de autoria da mesa, e pedi vistas porque me preocupava muito, a nossa análise não estava completa, que pese a nossa tentativa de fazer em tempo, de ser votado nessa comissão esse projeto, terminar a análise, até onde não tínhamos conseguido, porque não tínhamos recebido ainda as informações necessárias para a gente só estabelecer um critério simples, se aumenta ou não a despesa total com a criação dos novos cargos e se essa despesa a mais criada ela é compensada pela extinção das 25 funções gratificadas. Recebemos agora no começo da comissão essa informação, então eu me sinto tranquilo para dispensar o pedido de vistas. Faz a devolução do projeto de lei complementar o 004.0/2019, deputado Bruno, e não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer do deputado Milton Alves, que é pela aprovação da matéria na forma original. Os senhores deputados concordam, permanecem como se encontram, aprovado. Senhor deputado, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra ordinária para a semana que vem. Bom dia para todos.